Maura Caldeira. Meio tímida aqui, né? Meu primeiro vídeo. Então, eu vim aqui para contar uma coisa muito legal. Hoje já consigo contar sem me emocionar. Quando houve a pandemia, é assim, claro que a pandemia trouxe dureza para muitas vidas, muitas tristezas, muitas lágrimas, muitas pessoas perderam o rumo, se encontraram desnorteadas, sem um norte, sem uma perspectiva de vida, de esperança, de vida melhor, porque perderam pessoas importantíssimas nas suas vidas, né? Então, mas assim, por passar por uma situação não fatal, né? Mas passar por uma situação apertada, uma situação delicada, complicada, foi que eu cheguei onde estou hoje. Assim, diante de tudo que aconteceu na pandemia com as pessoas, para mim, o que aconteceu na pandemia comigo me fez dar um valor diferente, melhor ainda, mais importância ainda para a família, para as pessoas. Assim, sempre fui a Maurinha apaixonada por tudo, por pessoas, por coisas, por animais, natureza, tudo lindo, maravilhoso. Uma zona de conforto muito confortável na minha vida. Tinha um monte de detalhezinhos, mas assim, eu sempre foco no que é mais importante. E o mais importante não eram problemas, o mais importante sempre foram soluções. Mas na pandemia, o que aconteceu na pandemia? A pandemia, fica segurando isso aqui para ver se eu não fico tão tímida. Na pandemia, aconteceu o quê? Em Foz do Iguaçu, minha família é toda de São Paulo, somos pais velhos, como eu costumo dizer, né? Porque o meu filho tem 12 anos e nós temos 53. Então, assim, tanto eu quanto meu marido. Então, assim, quando aconteceu a pandemia, minha família saindo de lá e a família dele, alguns parentes moram aqui perto, mas assim, na cidade não tem ninguém. Somos pais velhos para dizer que o pai dele, os familiares dele, mãe dele, já não estão nessa vida mais. Temos primos, tios, né? Pessoas importantes pra gente que podem ajudar a gente sempre. Mas assim, enfim, resumindo, aqui em Foz do Iguaçu, eu, ele e o filho. Eu, meu marido e meu filho. E aí aconteceu o quê? Meu marido se contagiou. Ai, não teve outra situação senão fazer o exame, uma situação de medo, né? Não teve como ser diferente disso. E o que aconteceu foi que, dando positivo para ele, eu fui fazer meu exame. Eles não queriam fazer porque eu não tinha sintomas. Ah, não tem sintomas de gripe? Não tem sintomas? Não tem. Eu falei, impossível, né? Não fiz exame no filho. Aí, depois um outro médico, nós fomos de novo, fomos várias vezes no médico, ele ficou mal. Desculpa. Ele ficou mal e aí eu falei assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Preciso ver se eu tô, se o filho tá, tal. E aí fizemos o exame, deu positivo. Quando deu positivo, nossa, aí deu um medo. Aí foi uma noite, duas, três, quatro, cinco, não sei quantas noites se passaram. E aí ele começou a ter febre na madrugada e eu tinha, assim, encostava na pele assim, os poros ficavam doloridos. A única coisa que eu tive, um dia, ou uma noite, ou duas noites, de pele dolorida, os poros. Passava o dedo nos pelinhos assim, doía a pele. Uma sensibilidade. E não sentia muito olfato e nem o paladar. Foi o que mudou. Agora nada, sintomas de gripe nada, nem dores de cabeça, nada. O filho nada, nem gripe, porque as crianças são resistentes, né, ao vírus. Com o Covid-19, meu exame dando positivo e o dele também, uma noite ele estava com febre e eu com essas dores no corpo. Eu comecei a fazer oração. Aí eu comecei a chorar porque me deu um medo. Assim, eu sempre brinco, falo assim, uma grandona que só tem medo de rato, já tô resolvendo isso, e de sapo,
E agora senti um medo eu senti. Eu falei, meu Deus, mas assim, tinha lógica esse medo. A rodoviária de Foz, aeroporto, tudo estava fechado, então não tinha como. Lá em São Paulo não entrava ninguém, daqui de Foz não saía ninguém. Me deu um desespero naquela noite, falei, meu Deus, já aconteceu, né? Deu de eu estar contaminada com o vírus e ele também. Então, assim, nós dois estamos. E o filho está. Aí me deu um desespero porque o marido começou a ficar com febre, a oxigenação dele começou a baixar. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer, né? Para onde eu vou mandar meu filho? Para onde vai meu filho se os dois forem internados? Então aconteceu assim, eu comecei a chorar e pedir minha oração, mas assim, com uma entrega tão grande, porque eu estava desesperada. Um medo real. Muito difícil sentir medo de alguma coisa, sempre consigo resolver as coisas, eu penso aqui, penso lá. Fico sempre assim, tentar ficar o mais leve possível para poder ficar lúcida e entender o que estava acontecendo das coisas e assim costumava resolver. E não tinha jeito de resolver isso. Meu Deus, passando na televisão, pessoas morrendo, o que eu vou fazer, né? Então fizemos assim, fiz a oração e pedi para Deus. Falei, Senhor, sou técnica de enfermagem, entendo um pouquinho, né? Posso cuidar, não entendo nada de Covid, mas entendo de enfermagem. Entendendo esse pouco de cuidar desses cuidados de febre, oxigenação, tinha os aparelhos tudo aqui em casa. Eu falei assim, vou ficar aqui em casa e me deixa cuidar dos dois, não me deixe internar, porque se acontecer de eu ficar internada ou meu marido ficar internado, o que vai acontecer com o filho? Para onde vai? Casa de amigos, não é como... temos amigos maravilhosos, mas não são como os parentes, né? Senti muito medo. Meu Deus, ele ia ficar sozinho, como seria, né? E nesse meu desespero, Deus me mandou um sinal. Porque, assim, eu sentia dores, mas eu não tomava nada. Porque não queria me sentir, ficar meio dopada. E tenho que falar isso para vocês entenderem o que eu vou falar daqui a pouco. Tinha que não ficar dopada para poder cuidar dele, para ficar lúcida e saber tomar as decisões que fossem cabíveis para o momento, né? Para a situação. Aí, não tomei nenhuma medicação, passei aquela dorzinha sensível, mas orando. Deus, 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 anjos de Deus, Senhor Deus, anjos de Deus. Aconteceu que veio do alto 4 luzes, porque assim, na sala a gente estava deitado. Na sala tava os 2 cachorros. Opa, espera aí. O Ícaro, o Hulk, o filho e o marido. Então, o que aconteceu? Veio uma luz de cima, assim, ó. 4 luzes, 4. Como se fossem uma lanterna, e essa lanterna direcionada em cima de cada um deles. O que era essa lanterna? Essa lanterna era Deus falando assim, não chore, minha filha, não fique desesperada, vocês não vão ficar internados. Essa situação que está acontecendo não vai acontecer. Fica tranquila, eu estou aqui. Então, aquelas luzes eram o Espírito Santo de Deus, me dando anjos de Deus. Deus enviou para que mandasse esse sinal, para que eu ficasse bem, para que eu ficasse tranquila de que não ia acontecer nada, nem comigo, nem com o marido, nem com o filho. Então, depois dessa noite, eu fiquei uns 4, 5 dias pensando, meu Deus, eu não vi aquela luz, eu vi aquela luz. Meu Deus, aquela luz, como que eu vi aquela luz? Porque assim, foi tão rápido e ela apaga rapidinho, assim, não é que apaga, eu vi, acho que se eu olhasse na direção de onde vinha, já não ia estar mais lá. Então, assim, eu pensei, meu Deus, será que eu vi essa luz? Não tinha febre, porque é difícil ter febre, não tinha febre.
não estava dopada por causa da medicação. Então, quer dizer, aquilo aconteceu mesmo. Eu vi aquela luz, aquelas luzes, né? Aquele foco, aquela 4 direção, assim, 4 raios de luz em cima de cada um deles, dos 2 cachorros, do meu marido e do filho. Provavelmente tinha uma em cima de mim, na minha direção. E eu pensei, não, isso aconteceu realmente. Aí eu quis me batizar depois disso, porque eu pensei, meu Deus, Deus me salvou aquela noite. Deus me salvou do meu desespero. Aquela luz veio para me avisar que tudo ia ficar bem, que não ia acontecer nada com nenhum dos 2, nem comigo, nem com os cachorros, que estava tudo certo, que o meu lar estava protegido. E depois esses dias seguiram. Aí foi passando, a febre foi passando, tudo foi melhorando. Teve sequelas, né? Sempre fica uma coisinha aqui, outra coisinha ali. O olfato e o paladar demorou para voltar. Até hoje é um pouquinho diferente. Mas estou contando para vocês saberem da decisão que eu tomei. Foi disso, foi dessa maravilha que aconteceu na minha vida. Consigo contar sem me emocionar, né? Ai, meu Deus. Então, assim, de tudo que aconteceu com todas as pessoas, também foi uma lição para mim. Porque eu pensei, meu Deus, eu tenho que me deixa cuidar deles aqui. E Deus falou, cuida, filha, eu já dei eles 2 para você, cuida. Você tem os 2, tem sua casa, seu casamento, seu marido, seu filho, eles são os seus. Eu os direcionei para você, para que você cuide deles, porque você sabe cuidar. E aí eu falei, eu quero ficar mais perto de Deus possível. E aí foi que eu me batizei nas águas. E, minha vida melhorou muito depois de tudo isso, porque... aí, assunto para outro vídeo, né? Um outro momento, mas assim, tudo tem um começo. Eu queria contar, porque assim, a gente já sabe, a frase é bem batida, da dificuldade você tira uma lição, né? Mas precisava contar o que aconteceu, a dificuldade, o meu desespero. Eu dobrava o joelho sempre para fazer oração, sempre dobrava o joelho. Então, assim, não foi uma coisa que eu nunca fiz, só que assim, meu desespero foi muito grande. E ele me deu um sinal, se eu ficasse dispersa. Quantos sinais nós temos durante o dia? Quantos sinais nós temos nos dias, na semana? Vamos prestar atenção nos sinais. Vários sinais, vários milagres acontecem. Por exemplo, hoje eu estou feliz da vida, por exemplo. Muito feliz. Aconteceu alguma coisa diferente? Não. Mas não aconteceu nada de ruim. E se acontecer de ruim, que não é ruim, porque não cai uma folha de uma árvore, se não for da vontade de Deus. Então, se acontecer alguma coisa ruim, não é ruim. A gente diz que é ruim. É uma lição, é alguma coisa. A gente precisa levar uns tapinhas na cara para mudar de direção. Então, assim, tudo vem para acrescentar. Quando ouvir isso, leva a sério, porque é assim que acontece. Então, assim, a gente vai conversar muito ainda.